Olá, alunos! Olá, turmas! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física. Estarei junto com vocês nesta oportunidade de aprender muito mais. Vamos ver o que temos por objeto de conhecimento para essa nossa aula? Vamos lá? Bom, na aula de número 2, nós vamos falar sobre ginástica de condicionamento físico e conhecimento sobre o corpo. Por detalhamento, vamos conhecer um pouco da ginástica aeróbica, mais especificamente os estilos de step, jump, entre outras modalidades que nós teremos a oportunidade de aprofundar o conhecimento e, quem sabe, até mesmo conhecer, caso vocês não conheçam nenhum desses estilos, ok? Sem mais delongas, vamos de aula? Vamos lá! Muito bem, alunos. Então, como vocês viram, a gente vai falar na nossa aula sobre um tipo de ginástica chamada ginástica aeróbica. A ginástica aeróbica, vocês relembrem comigo que as ginásticas em si, elas são classificadas em dois tipos, basicamente. As ginásticas competitivas e as ginásticas não competitivas. No caso da ginástica aeróbica, ela entra aí dentro dessa classificação como ginástica não competitiva. Por que ela não é competitiva? Porque ela é um tipo de ginástica que vai desenvolver a nossa saúde, as capacidades físicas do nosso corpo, vai servir para outros fins que não sejam competitivos. Ou seja, você não pratica ginástica aeróbica para ganhar uma medalha, por exemplo, para se classificar dentre os melhores. Você pratica ginástica aeróbica para desenvolver ali essas capacidades físicas, como a aptidão cardiorrespiratória, né, a manutenção da sua saúde óssea e muscular, né, para manter ali os seus órgãos funcionando de uma maneira perfeita. Então, nesse caso da ginástica aeróbica, ela é um tipo de ginástica não competitiva. Aí vocês podem me perguntar, professora, mas existe a ginástica aeróbica esportiva. Ela também não é competitiva? Não, nesse caso da ginástica aeróbica esportiva, é um tipo de ginástica que aí, nesse caso, existem competições, né? Existe toda uma estrutura para ser feita ali a prática dessa ginástica, treinamentos, enfim. Então, no caso da ginástica aeróbica esportiva, nós estamos falando de uma ginástica competitiva porque existe competição para ela, tá bom? Agora, só a ginástica aeróbica, ela não tem competição, portanto, ela não é competitiva, ok? E dentro da ginástica aeróbica, como eu já estou trazendo aqui para vocês, ó, exemplos como step, jump, né, são exemplos aí de práticas dentro da ginástica aeróbica que podem ser feitas, cada um servindo ali de uma forma diferente, mas que tem um objetivo comum, que é de melhorar a nossa saúde, melhorar as nossas capacidades físicas, nos manter ativos, né, justamente para que a gente consiga executar as tarefas diárias aí do nosso dia a dia. Tem a questão da socialização também, porque como vocês observam aqui, ó, eu tô numa sala onde está sendo praticado um certo tipo de ginástica e existem aqui, ó, várias pessoas comigo. Então, geralmente, essas ginásticas aeróbicas, ela acontece de maneira coletiva, proporcionando, então, uma socialização ali entre as pessoas, tá certo? E uma das características também da ginástica aeróbica, que eu posso falar aqui para vocês, é que ela traz uma coisa muito legal, que é a questão do ritmo junto com ela. Então, eu estou aqui, ó, realizando meus exercícios e, ao mesmo tempo, ó, eu estou acompanhando o ritmo da música. E isso pode fazer com que eu acelere os meus exercícios ou diminua a intensidade desses exercícios para acompanhar a oscilação ali rítmica da música, né? Então, isso é muito legal, porque vai ter momentos em que você vai fazer atividades bastante intensas, outros momentos você vai dar uma relaxada, né? E tudo isso vai ser guiado pelo ritmo da música, ok? Muito bem. Então, vamos aprender, nos aprofundar um pouco mais a respeito da ginástica aeróbica. E a gente fala que a ginástica aeróbica, ela parte de uma prática de uma atividade física, né? Por quê? Porque você está movimentando o seu corpo. E falando em prática de atividade física, a gente vai ver que a prática de atividade física, ela tem sido amplamente reconhecida como um dos pilares fundamentais para a promoção da saúde e da qualidade de vida. Então,
nos dias atuais, né, a atividade física, ela tem sido receitada, inclusive pelos médicos, como se fosse ali uma pílula de saúde, né? Justamente porque pessoas mais ativas tendem a ter uma saúde melhorada, tendem a ter ali os seus níveis de saúde mais equilibrados. Então, a prática da atividade física, ela se tornou aí ao longo dos anos um dos pilares fundamentais para que a gente consiga promover a nossa saúde, ou seja, melhorar a nossa saúde e também, como consequência, a nossa qualidade de vida. Porque imagina só, uma pessoa que só vive doente, será que ela tem uma qualidade de vida boa? Pensem aí comigo. Uma pessoa, por exemplo, é sedentária, é uma pessoa que está acima do peso e às vezes vai querer, por exemplo, fazer uma leve caminhada, acaba se cansando muito rápido. Será que uma pessoa dessa tem uma qualidade de vida legal? Acredito que não, né? Muito provavelmente não terá. Então, a atividade física que a gente vê aí representada através dessas diversas formas de movimentar o seu corpo é capaz de fazer com que a gente fique com a nossa saúde em dia, né? Nossa saúde melhorada. Aí a gente vai ter mais disposição para fazer as nossas tarefas do dia a dia, que são muitas vezes obrigatórias, né? A gente tem ali os nossos afazeres que a gente tem que fazer, porque senão ninguém faz por nós, não é mesmo? E a gente também vai ter muito mais disposição para brincar com os nossos amigos, né? Para ter os nossos momentos de lazer, para fazer atividades que a gente quer fazer sem ter nenhum tipo de limitação. E é para isso que a atividade física ela se propõe. E aí, obviamente, a atividade física ela vai ser representada de diversas formas. Aí a gente tem várias opções de escolher um tipo de atividade física ou de exercício físico que a gente se adeque melhor, que seja mais parecido com aquilo que a gente quer. Então, dentre dessas inúmeras opções disponíveis aí dentro das academias, dos programas de treinamento, a ginástica aeróbica ela se destaca como uma modalidade dinâmica, motivante e eficaz para o desenvolvimento da resistência cardiorrespiratória, controle do peso corporal e melhoria da coordenação motora. Então, a gente vê a ginástica aeróbica como uma ótima alternativa porque ela vai aliar não só o movimento corporal, mas também tornar esse movimento corporal muito mais dinâmico. Por quê? Porque lembra que eu falei que ela vem sempre acompanhada com ritmo, com uma música? Então você pode colocar, por exemplo, a música que você mais gosta, aquela música que é hit do momento, né? E você pode montar as coreografias e fazer uma atividade aeróbica, que a gente vai já ver daqui mais para frente como é que é a característica de uma atividade aeróbica. Aí vocês vão entender o porquê dessa nomenclatura. Tá certo? Mas, como eu disse também para vocês, a ginástica aeróbica ela vai trazer diversos benefícios, principalmente na questão do controle do corpo, na questão do desenvolvimento, né, da resistência cardiorrespiratória. O que isso significa? O cardiorrespiratório é porque durante essas atividades a gente vai estar treinando positivamente o nosso coração e o nosso pulmão para eles estarem trabalhando em conjunto para que a gente consiga ter uma melhor desenvoltura ali durante essas atividades, sem que a gente se sinta muito cansado. Você já parou para testar aí, por exemplo, você vai apostar corrida com seu amigo. Aí você fala, a gente vai correr ali, bora ver quem chega mais rápido até naquela esquina ali. Aí você corre muito rápido e você fica muito ofegante. Por quê? Porque muito provavelmente a sua aptidão cardiorrespiratória ela não está muito bem trabalhada. Então, quando você coloca o seu corpo para se movimentar muito rápido desse jeito, você acaba requerendo muito durante esse movimento a presença de oxigênio através da respiração. É por isso que a gente fica muito ofegante, porque a gente parece que o nosso corpo ele fica desesperado para querer repor o oxigênio dentro do nosso corpo. E isso é muito importante durante as atividades, né, que a gente se propõe a fazer. Essa questão do nosso pulmão agindo ali, né, em conjunto com o nosso coração, para que a gente consiga ter essa aptidão física muito legal aí acontecendo dentro dessas atividades, tá bom? E como é que a gente
vê que começou todo esse movimento da ginástica aeróbica? Justamente lá no ano de 1960 e 1970, que foi impulsionado pela popularização do condicionamento físico associado à música, principalmente nos Estados Unidos. Então, nesse momento da nossa história, nos anos de 1960 e 1970, a gente já parte de uma ginástica que antes era uma ginástica muito mais mecânica, né, muito mais rígida, para uma ginástica muito mais fluida, porque passou-se a acrescentar ali a questão do ritmo, da música, para embalar as sessões de ginásticas, né? E esse movimento todo aconteceu lá nos Estados Unidos, nessa época da nossa história, tá bom? E com o tempo, todo esse movimento ganhou espaço no nosso país, né, aqui no Brasil, tornando-se então parte dos programas de educação física escolar e de academias, adaptando-se a diferentes perfis de praticante. Então aqui a gente já observa também que a ginástica aeróbica, ela é uma ginástica muito democrática. Por quê? Porque ela pode comportar ali diversos públicos dentro de uma sessão de ginástica aeróbica. Pessoas que nunca praticaram uma atividade física podem participar, crianças, jovens, adultos, idosos, todas essas pessoas podem participar de uma sessão de ginástica aeróbica, porque vocês vão ver que dentro da ginástica aeróbica existem vários estilos que a pessoa pode escolher, que ela pode se adaptar melhor. Então, é um tipo de ginástica mais abrangente, né? Não é exclusiva. Né? Ela não exclui determinadas pessoas, determinadas populações. Não, ela abrange todo mundo pode participar, tá bom? Continuando aí, a gente vai ver que a ginástica aeróbica, ela pode ser definida como uma forma de exercício físico rítmico, ou seja, fazer os movimentos corporais aliado a um ritmo, a uma música, né, como a gente vai ver que é realizado com música e movimentos coreografados que envolvem grandes grupos musculares de forma contínua. Então, a gente vê que principais características da ginástica aeróbica: exercício físico aliado à música, né, ao ritmo, e coreografias, né, que vão trabalhar ali diversas partes do nosso corpo, diversos músculos, principalmente a região inferior do nosso corpo, quando se trata das nossas pernas, né, das nossas coxas, da região aqui do nosso abdômen. Vocês vão observar que tudo isso é muito bem trabalhado durante essas sessões de ginástica aeróbica, tá bom? E o objetivo central, principal, é estimular o sistema cardiorrespiratório, ou seja, o funcionamento pleno ali do nosso pulmão juntamente com o nosso coração, né? Utilizando predominantemente o metabolismo aeróbico. O que é isso, professora? O que é metabolismo aeróbico? É quando eu utilizo como principal recurso ali o oxigênio, para que eu consiga ter mais energia para continuar a minha atividade ali por um período mais estendido de tempo, tá certo? Então, quando eu falo de atividade aeróbica, eu estou falando dessas atividades em que eu vou precisar, respirar muito mais para poder mandar oxigênio para dentro do meu corpo e esse oxigênio fazer toda essa produção de energia para que eu continue realizando os movimentos aí por um período maior de tempo. Tá bom? Então, ou seja, a capacidade do organismo de utilizar o oxigênio para produzir energia que eu acabei de citar para vocês. E diferencia-se de outras formas de exercício porque alia intensidade, coordenação, né, e ludicidade, o que aumenta a motivação e a adesão dos praticantes, sendo indicada tanto para iniciantes quanto para praticantes mais avançados. É aquilo que eu falei para vocês. A ginástica aeróbica ela é muito democrática, porque ela vai pegar desde iniciantes até os mais avançados e tudo isso, abordando ali, né, trazendo para dentro desse movimento vários estilos que vocês vão observar e conhecer no percurso aí da nossa aula,
tá bom? Muito bem, vamos continuar então falando sobre as principais modalidades de ginástica aeróbica, que é isso que eu vou apresentar para vocês. As principais formas de eu exercitar o meu corpo, requerendo aí o oxigênio como principal fonte ali de energia, tá bom? Então a ginástica aeróbica, ela se diversificou ao longo dos anos, originando várias modalidades que combinam música, movimentos rítmicos e diferentes equipamentos. Entre as mais conhecidas estão, vamos aí conhecer a primeira modalidade, que é o step. Muito bem, então aí para contextualizar vocês, eu trago vocês aqui para dentro de uma sala de ginástica, né? E aí vocês já observem, ó, esse aparelhozinho aqui, ó, que está no pé dessa moça, né? É chamado de step, é como se fosse um bloco, né? Que aí vai acontecer o quê? A gente vai já descobrir. O step, ele utiliza uma plataforma, que é esse banco aqui, né? Ou plataforma, o step, enfim, tem diversos nomes para isso. Que ele pode ser também regulável em altura, então eu posso ajustar essa altura, e sobre a qual o praticante realiza movimentos de subida e descida e deslocamentos laterais. Então eu posso subir nesse bloco, eu posso descer, eu posso ir para um lado, eu posso ir para o outro, movimentando o meu corpo e aumentando a intensidade desse exercício, baseando em quê? No ritmo da música, tá certo? Então tudo isso aí, ó, tem momentos que vão ser bastante explosivos, porque a música ela vai acelerar. Tem momentos que vão ser um pouco mais calmos, justamente para dar tempo de você recuperar o seu fôlego, enfim. E como características dessa prática, a gente vai ver que tem uma intensidade variável de acordo com a altura do step, que é o que eu acabei de falar para vocês, a velocidade da música e complexidade dos movimentos. Então, podem ter ali movimentos mais simples, como também movimentos mais complexos, dependendo aí do nível, né, de condicionamento físico que você tenha para executar essa prática. Como benefícios a gente vai listar aqui para vocês: melhora da capacidade cardiovascular, fortalecimento dos músculos dos membros inferiores, principalmente os quadríceps, né, nossas coxas, nossos glúteos, a panturrilha, que é uma parte super importante do nosso corpo. Vocês sabiam que a panturrilha é considerado o nosso segundo coração? Porque enquanto o nosso coração está aqui, ó, tum-tum, batendo e distribuindo o sangue ali, né, pelo nosso corpo, ó, imagina que esse sangue ele está descendo e a nossa panturrilha vai ficar ali, ó, mandando esse sangue de volta para o nosso corpo, né, chamado ali de retorno venoso. Então, é tão importante quanto o nosso coração, por isso que é bom a gente fortalecer a musculatura da nossa panturrilha, coitada, que nos exercícios muitas vezes passa despercebido, né? Nas academias ali o povo esquece, ó, de malhar a panturrilha e aí acaba dificultando a circulação sanguínea, por isso que muitas vezes dá varizes, né? Dá aqueles vasinhos, estoura aqueles vasinhos nas nossas pernas, justamente por conta dessa dificuldade ali da circulação sanguínea. Então a panturrilha é uma parte do nosso corpo super importante que merece e precisa ser trabalhado, tá bom? Aumenta também a coordenação motora e o equilíbrio, porque se você não tiver um equilíbrio muito bem trabalhado, o que acontece? Você acaba caindo aí durante essa prática, tá bom? Outra modalidade aí que eu vou apresentar para vocês é o jump. O jump é essa modalidade que é feita aqui, ó, nesse lugarzinho chamado de mini trampolim, tá certo? Então, observe que vão fazer diversos movimentos em cima desse mini trampolim, né, que pode ser feito de maneira individual, né, no qual o praticante ele executa movimentos ritmados, mais uma vez o ritmo se fazendo presente, e saltados ao som de músicas aceleradas. Então, como características a gente vai ver que é uma atividade de intensidade moderada a alta, de baixo impacto articular, porque quando você está pulando, esse mini trampolim ele vai estar amortecendo ali, né, a sua articulação. Então, vai acabar fazendo com que essa atividade tenha um baixo impacto articular e também um grande gasto calórico. Olha só que interessante, ajudando aí a gente no emagrecimento, que é super importante para a manutenção da nossa saúde. Como benefícios, a gente vai listar aqui para vocês: fortalecimento da musculatura, dos membros inferiores, proteção articular, justamente porque ela é de menor impacto,
melhora da capacidade cardiorrespiratória e estímulo lúdico, que aumenta a motivação, né? Porque ninguém quer fazer uma atividade chata, que não tem um estímulo. No caso do jump, é estímulo toda hora, porque é uma atividade bem intensa, é uma atividade muito ritmada e a pessoa realmente não tem tempo para ter preguiça, tá bom? Agora a gente vai passar a conhecer uma outra modalidade chamada de dance aeróbico. O que isso significa? Bom, o dance aeróbico, ele vai combinar passos de dança com movimentos aeróbicos tradicionais. Que movimentos são esses, professora? Por exemplo, a marcha, né, é um movimento aqui da aeróbica tradicional, a elevação das pernas, né? A elevação do calcanhar. Quem nunca viu um exercício feito dessa forma, né? A elevação dos braços, enfim, são movimentos aí relacionados à ginástica aeróbica. Então é a união da dança com esses movimentos mais tradicionais e pode incluir ritmos como samba, axé, hip hop, salsa, entre outros. E tudo isso é muito legal, por quê? Porque pode trazer uma certa nostalgia para pessoas, por exemplo, como eu, né? Eu não sou muito antiga, mas também não sou muito jovem, eu estou ali na meia idade, né? Então, quando eu vou fazer uma ginástica, um dance aeróbico, e eu ouço uma música que me lembra lá da minha adolescência, isso vai me trazer uma certa nostalgia e vai me animar a participar dessa atividade, né? E também para as pessoas que são mais atuais, né, que estão mais atualizadas aí no mundo das músicas, pegam aqueles hits ali, né, aquelas músicas que estão bombando no momento e colocam, incrementam as coreografias e também esses passos da aeróbica tradicional, né? E aí fica tudo muito animado. Como benefícios dessa prática, eu vou ter o quê? Grande apelo lúdico, estímulo da coordenação motora, gasto calórico elevado e maior adesão pela diversão, porque tudo aquilo que é divertido eu me identifico e eu quero fazer mais, não é mesmo? Outra modalidade agora que eu vou apresentar para vocês é o high-low aeróbico. Olha só que interessante. O high-low aeróbico, ele consiste na alternância entre movimentos de baixo impacto, o low impact, e alto impacto, que é o high impact. O que isso significa? Por exemplo, um movimento de baixo impacto, marchando ali no mesmo lugar, movimento de baixo impacto. Se eu passo a correr, esse movimento ele passa a ser de alto impacto. Então, no high-low aeróbico, eu alterno entre movimentos de baixo e alto impacto, né? Aumentando e diminuindo a intensidade desse exercício. Como benefícios, eu vou ver que vai permitir variar a intensidade de acordo com o condicionamento físico do grupo, promovendo ganhos cardiovasculares e musculares, que é super importante aí para a nossa saúde, ok? Uma outra modalidade que a gente vai ver é a ginástica localizada com aeróbico, que vai integrar blocos aeróbicos com exercícios de resistência muscular localizada. Sobre os exercícios aeróbicos, eu já citei alguns para vocês. E agora, sobre resistência muscular localizada, né? Como é que isso funciona? Por exemplo, aqueles exercícios que tradicionalmente a gente vê, né? Aqueles movimentos que a gente vê dentro das academias de musculação, geralmente são trazidos para essas sessões, como os agachamentos, por exemplo, né? Então, eu vou utilizar agachamento misturado aí com outros movimentos da ginástica aeróbica, dos exercícios aeróbicos, tá certo? Como benefícios eu tenho melhoria da resistência muscular e cardiorrespiratória, trabalho completo e equilibrado, porque vai trabalhar não só a parte aeróbica do nosso corpo, mas também a parte muscular, do fortalecimento muscular através desses exercícios que a gente como eu citei para vocês, que a gente vai trazer ali de dentro das academias de musculação, né, para essa prática. Então, a gente vai fortalecer também os nossos músculos, ou seja, é um equilíbrio, né, uma atividade super interessante. E aí, para vocês conseguirem visualizar melhor, eu vou trazer aqui uma representação de 3 modalidades, né, falando do step, do jump e também da zumba, que vai unir ali as coreografias com o ritmo, né, e sendo também uma atividade aeróbica. Fiquem com o vídeo.
Muito bem, olha só que legal, né, que vocês conseguiram observar juntamente comigo aí como é que faz, né, como é que se pratica aí algumas modalidades de ginástica aeróbica. E vocês já viram aí que é super divertido e diversificado também, né? Agora a gente vai listar aqui benefícios gerais da ginástica aeróbica, não só nos aspectos da nossa saúde, mas vocês vão ver também em outros aspectos. Então, a prática regular da ginástica aeróbica proporciona uma série de benefícios. Começando então pelos físicos, obviamente, né, que melhora a resistência cardiorrespiratória, como vocês vão observar aí nessa informação, redução do percentual de gordura corporal, fortalecimento da musculatura, aumento da flexibilidade da coordenação motora, que é aquilo que eu já falei aí ao longo das nossas aulas, cada modalidade aí servindo para um certo fim, mas sempre com o objetivo comum de melhorar a nossa saúde em diversos aspectos, ok? Agora, sobre o fator psicológico, é uma prática que vai reduzir o estresse e ansiedade, melhora do humor e da autoestima, motivação, aumento da motivação para manter hábitos saudáveis. Então, sobre esses aspectos psicológicos, é super importante, visto que nos dias atuais a gente tem sofrido muito, né? Principalmente com depressão, ansiedade, é sempre muita cobrança. Então, é um tipo de exercício, é uma forma de você sair da sua rotina, relaxar, melhorar o seu humor, principalmente quando você pratica nessas atividades, o seu corpo ele vai liberando ali, ó, hormônios que produzem essa sensação de alegria, de bem-estar, de prazer, você fica mais zen, você fica mais alegre e principalmente com o próximo objetivo que vocês vão ver aí, que é o objetivo social, né? Que vai fazer, porque geralmente são atividades o quê? Coletivas, e aí você passa a conhecer novas pessoas, você interage com outras pessoas, sai mais daquele mundo, né, da internet, onde você fica ali preso nas redes sociais, falando com todo mundo, mas interagindo com quase ninguém, pessoalmente, presencialmente. Então, é um tipo de atividade que faz essa chamada para o nosso mundo real, né? Então, isso é super interessante. Então, estimula a convivência em grupo, interação social e fortalecimento dos vínculos. Tais benefícios tornam a ginástica aeróbica uma opção acessível e eficiente tanto no contexto escolar quanto em academias e programas de treinamento. A ginástica aeróbica, como vocês vão observar, em suas diversas modalidades, como eu apresentei para vocês, o step, o jump, dance aeróbico, o high-low aeróbico, é uma ferramenta pedagógica e de treinamento físico eficaz que contribui não apenas para a saúde física, mas também para o bem-estar emocional e social dos praticantes, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Trabalha todos os aspectos aí da nossa saúde, quer seja saúde física, saúde mental e também a questão do vínculo social. E a sua versatilidade permite adaptações de intensidade, tornando-a acessível para diferentes idades e níveis de condicionamento físico, né? É aquilo que eu falei para vocês, existem diversas modalidades que podem atender a diversos públicos, portanto, é uma atividade muito democrática. Por isso, esse tipo de atividade pode ser aplicado tanto em programas de educação física escolar, ou seja, você pode realizar aí na sua sala de aula, com o seu professor de educação física, comigo aqui também, né? E você pode praticar também em ambientes voltados à prática sistemática de atividade física, sempre respeitando as condições individuais de cada praticante. Então, eu tenho certeza que nas praças da cidade de vocês já viram alguém fazendo a zumba, por exemplo, né? Muito famosa, muito praticada, ou alguém fazendo uma sessão de ginástica aeróbica, ou de step, ou de jump, ou seja, são atividades que você pode adequar o espaço, você pode adequar a população, você pode adequar o ritmo, porque é você que vai escolher o ritmo. Claro que é sempre preferencial que todas essas atividades sejam acompanhadas por um profissional de educação física, porque só ele vai saber qual é o tipo de intensidade que aquela determinada pessoa
pode alcançar, né, durante um exercício, dependendo da condição de saúde dessa pessoa. Então é importante sim ter sempre esse acompanhamento, mas a gente vê aí na internet, né, nos canais, vários profissionais de educação física passando esses treinamentos online, o que também é uma ótima alternativa ali para ser feita. Chama o seu amigo, chama a sua família, coloca aí, ó, na TV uma sessão de ginástica aeróbica, de zumba, enfim, e aí parte para diversão, mas não deixe de se movimentar para garantir aí esses aspectos positivos relacionados à nossa saúde, relacionado à nossa mente e também relacionado ao nosso convívio social. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de descobrir um pouco mais sobre esse mundo da ginástica aeróbica aqui comigo. Eu me despeço nesse momento, desejo a vocês ótimos estudos e até uma outra oportunidade.